Eu quero agradecer a irmã Liliana, de Camboriú, Santa Catarina, pelo Pix, a boa ação de R$ 60 que enviou para a gente. Muito obrigado, Pai, multiplique mais nas tuas mãos, não sacrifique, não sou a favor do sacrifício, mas que seja uma coisa que faça bem, que você fique feliz que é feito com amor para o Pai. E desde ontem eu estou aguardando a oportunidade para ir a 9 quilômetros daqui para a cidade de Quixeré, para postar no correio a arte, o desenho da Belinha, da cadelinha, que já partiu, né, da minha amiga Liliana. Então é isso. Meus queridos, eu aceitei o desafio de uma senhora da igreja Deus é Amor. Na verdade, Deus é ódio disfarçado de amor ali. Para continuar falando sobre Davi Miranda e receber um castigo do Deus de Davi Miranda. Mas eu estou cagando para o Deus de Davi Miranda. Ele nem faz mal nem faz bem, dependendo da pessoa, né? Tem feito mal para as pessoas, levados à idolatria, né? Mas enfim, só que eu não faço as coisas pelas minhas emoções, pela minha opinião. Eu vou fazendo pela forma que vai fluindo, o Pai vai fluindo na minha mente. E ele fluiu na minha mente, uma mensagem que eu quero passar para vocês, porque eu considero importante. Vocês vão checar nas vossas consciências se é importante de fato. Quero falar sobre o verdadeiro Jesus e o falso Jesus. O verdadeiro e o falso, né? Primeiro eu quero dizer que o povo, muitos chamados de igreja e apenas um povo, já conhece os dois, o verdadeiro e o falso. Já conhece. Então, o que eu vou fazer é só dar um toque, abrir a mente das pessoas, para as pessoas despertarem apenas desse sono aí que estão vivendo, servindo a um Jesus falso, quando há um verdadeiro, né? E eu queria dizer que o povo, conhecendo os dois já, e querendo às vezes servir os dois ou servindo mais ao falso, eu quero dizer que é assim, pega-se o verdadeiro e usa-se o crédito dele, a fé dele, como se fosse alguém roubando o cartão de crédito de alguém e fazendo compras. Então as pessoas usam o nome dele para mentir, dizendo que ele está pedindo algo, que ele ensinou algo sem ter ensinado, sem ter pedido, que está obedecendo a ele, quando ele não pediu determinadas obediências e estão obedecendo a homens, deixando a palavra dele. Então aí torna-se um falso Jesus, criado na mente dos homens e servido por homens. Na verdade, ele não existe, não é? O falso Jesus não existe. Agora, quero dizer que a mudança de um para o outro é muito tênue. É preciso apenas ser uma pessoa, um servo do Criador verdadeiro para entender a diferença. O capítulo 5 de Apocalipse tem um cavaleiro no cavalo branco, e o capítulo 19 tem outro cavaleiro no cavalo branco. No capítulo 5, a guerra, a fome e a morte segue aquele cavaleiro de branco. E no outro, multidões de exércitos seguindo a ele. Os dois são muito parecidos, tem coroas na cabeça e tal, só que um do capítulo 5 é o anti-messias, é o falso, e o outro do capítulo 19 é o verdadeiro. Então vamos lá. Eu quero até dar um exemplo aqui. Quando as pessoas pegam a verdade e eles usam bastante da verdade, eu estava ouvindo ontem um rapaz dizendo que a mentira mais forte é aquela que você usa metade verdade para poder dar credibilidade ao que foi inventado, né? Metade é verdade, metade inventado. Aí se torna uma mentira forte. Eu digo que o reverendo Dr. Augustus Nicodemos, da Presbiteriana, ele conta 99% de verdade e 1% de mentira. Porque assim, ele diz assim, as pessoas que estão saindo das igrejas, estão ficando sem igreja, é um fenômeno. Aí eu digo, é verdade. Aí ele diz, e muitas dessas pessoas, elas saíram, elas foram feridas por líderes. Aí eu digo, é verdade. Aí ele diz assim, e é verdade que tem líderes que são egoístas e ferem as pessoas, isso é verdade. Aí ele diz, agora, o que essas pessoas não sabem é que elas precisam retornar. Não dá para generalizar. Aí eu digo, opa,
está escrito que a grande Babilônia deu de beber a todas, generalizou as nações, entende? Aí ele diz assim, e é preciso curar essas feridas, então é preciso você vir sim para o templo, para alguém que seja diferente e tal. Aí eu digo, mentira. A noiva do cordeiro, ela só tem como ser cuidada, ser consolada, ser sarada no Messias. Ela faz parte do corpo do Messias, é a cara metade do Messias, não é templos de homem. Beleza, mas eu estou dando aqui um exemplo sobre falar a verdade e falar mentira. Eu estou dizendo que tem um Jesus falso e tem um verdadeiro. E o falso, as pessoas usam o crédito do verdadeiro para traçar a ação do falso. O verdadeiro, ele nasceu, não sabemos a data, foi na Ásia Menor, foi lá em Israel, mas a data não sabemos. O falso, ele nasceu em 25 de dezembro. Então as pessoas celebram o nascimento de Jesus, principalmente a Igreja Católica, mas 25 de dezembro no calendário babilônico é o nascimento de Tamuz, é o nascimento do Sol, do filho do Nimrod, do Baco, daquele que em Ezequiel diz que é a estátua de ciúmes, que as mulheres choravam com a estátua de ciúmes, o Tamuz. Então, o verdadeiro, ele não atendia a mãe nas coisas do pai. A mãe disse, eles não têm mais vinho, e ele disse, que eu tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Mas o falso, ele trabalha junto com a mãe intercede junto a ele decide as coisas junto com a mãe, segundo a Igreja Católica, tratou assim, né? O verdadeiro, ele viveu como criança e tem livros chamados de apócrifos que mostram que ele era criança e ele chegou a fazer milagres, fazer sinais. Por exemplo, ele fez passarinhos de areia e bateu palma e os passarinhos voaram, entende? Então, esse também, que era criança, diz alguns livros apócrifos que teve uma vida de adolescente até se masturbou. Diz que esse aqui que é criança, ele um dia ficou afobado, deixou uma pessoa cega. Mas já o falso, ele só apareceu com 12 anos, apenas falando, conversando no Sinédrio, né? Eu não vou dizer que o verdadeiro não tenha aparecido com 12 anos, eu estou dizendo que os homens traçaram para ser do jeito deles, né? O verdadeiro, ele não aceitava louvor. Quando o jovem rico dobrou o joelho e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. O falso, ele quer música, ele quer elogio, ele quer glorificação. Tem um cantor que eu sempre gostei muito das músicas dele, os louvores dele, Afonso Augusto, lá de Pernambuco. Ele canta até uma música dizendo assim, se alguém me convidar um dia para cantar a mais linda canção, se não for para Jesus, prefiro não cantar, pois Cristo me salvou e quer o meu louvor. Então, o verdadeiro não quer. Ele não pediu louvor, não pediu louvor. O verdadeiro, ele surgiu em Israel. O falso surgiu em 28 de outubro de 312, na Batalha da Ponte, por Constantino. Um Jesus cheio de sincretismo religioso. O verdadeiro, ele disse em João 10 que ele é o bom pastor. O falso, ele instituiu vários pastores. Porque lá em Efésios 4:11 diz, ele mesmo deu no passado dons ministeriais, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento do santo, até que todos venham à unidade da fé, ao conhecimento de Jesus. Então assim, teve um prazo de validade e ele mesmo reiterou, falando na sua palavra, porque quando diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, ele deu 12, aí agora é cheio de apóstolos por aí. 12 apóstolos somente, né? Ele deu 12 no passado, né? Apóstolos, profetas. Ele disse que o último profeta foi João Batista, né? Profetas, evangelista. O Estevão e o Filipe eram evangelistas, mas era tido como diácono lá. Diferente desses evangelistas que são pastores aqui, nesses ministérios. Enfim, ele é o pastor o verdadeiro e o outro institui um monte de pastores, né? O verdadeiro disse que ele é o mestre. Ele disse em Mateus 23, só tem um mestre que é o Cristo. Ou seja, quem trouxe o conhecimento do Criador da salvação é ele. Mas o falso, ele instituiu muitos mestres. Está cheio de mestres. Mestres da cartilha religiosa, viu? O verdadeiro, ele separou só 12 apóstolos. O falso,
encheu de apóstolos falsos aí, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, Leonardo Salles, a apóstola Sol, e bispos e tantas coisas, Bispo Macedo. Quer dizer, esse aí é dos falsos, é a máfia religiosa, não é o verdadeiro, viu? Aí o verdadeiro, ele nasceu de uma virgem e o nascimento foi normal. E depois ele nasceu de uma mulher virgem, mas aí o nascimento dele foi normal, e depois dele nasceu Simeão, nasceu Tiago, nasceu Judas, nasceu as meninas, né? Isso aí é o verdadeiro. O falso, ele nasceu de uma virgem, de um nascimento sobrenatural, e ela continuou virgem a vida toda, sempre foi virgem, né? A Igreja Católica conta essa mentira, mas a própria Bíblia está mostrando lá que teve outros filhos. E até as pessoas diziam, não estão entre nós, os próprios fariseus, os religiosos, os padres da época, os pastores da época, não estão entre nós os seus irmãos, Simão, Tiago, Judas e as suas irmãs? Por que ele disse que veio de Deus, né? Se os irmãos dele estão aqui, né? Pois bem, o verdadeiro, ele derrubou o templo. Pedro mostrou as pedras do templo de Herodes, e ele disse, não vedes tudo isso, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no ano 70, depois de Cristo, o imperador Tito foi lá e derrubou esse templo. O falso, ele manda construir templos para ele, que é a casa dele, ficam fazendo templos, né? O verdadeiro manda ajudar os pobres. Quando a Maria, na casa de Simão, Jesus estava reclinado com o cotovelo em uma almofada, assentado ao lado, diante de uma mesa de pedra para um jantar. E a Maria entrou com um vaso de alabastro, quebrou nos pés de Jesus, e Judas, o ladrãozinho da bolsa, disse assim, podia-se esse vaso ser vendido e ajudar os pobres. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. Foi o que ele fez, né? Mandou ajudar os pobres. O falso manda pegar dinheiro e dar para os líderes já ricos, né? Os dízimos, entregar para os ricos. O verdadeiro, ele foi contra o sistema dos fariseus. Em Mateus 23, ele pregou contra toda a idolatria. O falso, ele é chefe do sistema, ele está juntando prefeitos com pastores para fazer os eventos dele, né? O verdadeiro, ele vai chamar para os céus que cuidaram dos pequeninos. Venha possuir o reino eterno, vinde, que está preparado para ti desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, enfermo e me ajudaste, preso foste visitar-me, eu fui estrangeiro e me acolheste, eu fui mendigo e me acolheste. Já o falso, ele vai chamar os que estiverem no templo, cumprindo liturgia, cantando, servindo a homens, ele vai chamar para recompensar o falso, né? O verdadeiro, ele manda renunciar riquezas, mas o falso, ele manda correr atrás das riquezas, que esse evangelho é a mudança de vida, principalmente financeira. O verdadeiro, ele é a palavra. Em João, no capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E no livro de Apocalipse, diz que ele está vestido de branco, e tem uma roupa manchada de sangue, e o nome é a palavra de Deus, né? Já o falso diz que a palavra de Deus é a Bíblia, que foi confeccionada, os livros, né? Deixando os apócrifos, que eles chamam de espúrios, e aquela é a palavra, não contém a palavra, é a palavra, mas o verdadeiro, ele é a própria palavra, né? O verdadeiro, ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O falso, a libertação é só o começo. Na verdade, assim, o falso diz que a libertação está na igreja, é preciso seguir os rituais da igreja para poder ser livre, você não pode se libertar fora da igreja. O verdadeiro diz assim, o verdadeiro, ele diz, eu nunca mais vou tomar uma ceia aqui na terra, só essa ceia aqui da Páscoa, eu só vou um dia tomar uma ceia nova do reino de Deus com vocês. O falso, todo mês ele está tomando ceia nas igrejas, o falso. O pessoal diz, Jesus está aqui nessa ceia, né? O verdadeiro, ele disse, os verdadeiros adoradores do meu Pai adoram em espírito e em verdade. Mas os falsos estão adorando todos os dias nos templos. O verdadeiro, ele disse, quem nasce de Deus serve a Deus. Já para o falso, nascer de Deus é só o começo, vai ter de servir a homens no templo. Para poder pertencer a Deus, vai servir a homens. Eles até dizem que se não servir a homem, não tem condição de servir a Deus, né?
O verdadeiro, o nome dele é Yahushua, porque do aramaico. O aramaico não tem J para Jesus, para Jeová, para Jabulani, né? É Yahushua, assim como Jerusalém é Yahushalém, assim como Judá é Yahudá, assim como João é Yohanan, é Yahushua. Mas o falso, o nome dele é Jesus. Certo que se você chamar o verdadeiro Jesus, não tem problema. Eu digo assim que não tem problema pela concepção que você tem, mas está escrito que pegaram os apóstolos e açoitaram e mandaram não ensinar nesse nome, que é Yahushua, né? Aí, enfim, ensina que o nome é Jesus. O verdadeiro, ele morreu no madeiro, numa estaca. O falso, criado, ele morreu numa cruz, né? O verdadeiro, ele não tinha formosura. Isaías 53 diz que ele era uma pessoa simples, não tinha formosura no rosto. O falso, ele é mais bonito do que o Chris Evans, o ator do Capitão América. O verdadeiro, ele disse que havia outras pessoas fora de Jerusalém que ele ia agregar, os gentios, nós e as nações, para que houvesse um rebanho e um só pastor, né? O falso, ele tem muitas denominações e milhares de pastores, né? O verdadeiro não batizava com água, que foi apenas um símbolo de arrependimento antes da chegada dele. O falso manda batizar para botar no rol de membros, né? O verdadeiro, ele não disse para ser batizado no Espírito falando língua, né? Mas o falso, ele manda fazer cultos para que as pessoas sejam batizadas falando língua. Porque assim, o falar de língua foi um sinal para os não crentes, para os que não eram os seguidores do Messias. Porque eles falavam, eram galileus que estavam ali, 120 galileus falando na língua de 42 nações diferentes. Então não era cantarianda lá baixéria, era falando nas línguas deles, entende? Claramente, foi um sinal para eles. Então, o verdadeiro, ele não recebeu dízimos porque era da tribo de Judá. O falso manda dar dízimos para pastores brasileiros. Olha, o verdadeiro, ele falava na palavra apenas contra os líderes hipócritas, ele só batia nos hipócritas, mas o falso, ele bate nos movimentos LGBT, nas religiões afro, fica batendo, né? O verdadeiro, ele deu um mandamento, que era amar o Criador e amar o próximo. O falso, ele dá a Bíblia cheio de regras, principalmente no Antigo Testamento, para cumprir tudo, né? O verdadeiro, ele tirava as pessoas dos apriscos, dos currais. Ele disse, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz do pastor, e o pastor tira elas para fora do aprisco. Mas o falso põe no aprisco, as 99 deixam no aprisco, está com elas lá doutrinando dentro do aprisco. O verdadeiro, ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna. O falso, crê é só o começo. Vai ter de cumprir com um monte de liturgia e ficar indo para o templo praticar penitências a vida toda, né? A vida toda. O verdadeiro ladrão da cruz olhou para ele e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse, hoje mesmo. Não teve de cumprir rituais e cultos, né? O verdadeiro, ele vestia roupas simples. O falso manda usar farda, paletó, tem um jeito de se vestir, né? O verdadeiro, ele disse que quem tiver o que comer e o que beber, fique satisfeito. O outro manda as pessoas correrem para ganhar financeiramente, ganhar o mundo, mesmo perdendo a alma, né? O verdadeiro, ele não vai voltar para buscar esse povo. Ele disse perante Pilatos que o Filho do Homem ia subir e Pilatos ia ver ele descendo e falou, enviando de 2 em 2 em Mateus 10, dizendo que eles não iam terminar de percorrer as cidades, ele ia voltar. Ele mesmo acreditava, mas ele mesmo disse que a respeito do dia e hora não sabia. E por não saber, não se cumpriu aquilo. A forma que ele viu não se cumpriu. Ele disse para os discípulos, alguns de vocês que estão aqui não morrerão até ver o Filho do Homem, né? Mas aí o falso, ele vai voltar, está chegando, está às portas, se preparem, ele está chegando, né? O verdadeiro, ele foi enviado pelo Pai. O falso, ele foi criado por homens mentirosos. O verdadeiro, todos negaram. Os discípulos se esconderam. Apenas um rapaz envolto de um lençol se aproximou da cruz. Todos abandonaram. O falso, todo mundo está querendo, está na moda. No Brasil é mais de 80% que são cristãos servindo, todo mundo querendo agora. O meu tio Nilson, que é o mais velho da família do meu pai, que viajou, morou até no Iraque, e era o cara mais conhecedor, ele faz pouco tempo, ele ingressou agora, aceitou a fé na igreja, está começando agora. Esse cristianismo, esse Jesus aqui, todo mundo está querendo nos dias de hoje.
Então, meus queridos, é isso. Eu estou aqui com a voz alta porque aqui eu não tenho um estúdio preparado, né? E aí tem sons de todos os lados e, enfim. Mas é isso, eu quero que vocês digam nos comentários o que vocês acham sobre o verdadeiro e o falso. E esse verdadeiro que eu estou falando é o Jesus da fé, é o que está na Escritura. Historicamente, se procurarmos rastrearmos, não tem como provarmos a existência dele. Mas eu creio que o ensino tão contundente dele é uma prova de que ele veio à Terra. E que, claro, tentariam silenciá-lo, e se não pudessem silenciá-lo, apagar os rastros da sua história para não crermos nele. Mas, enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Estamos juntos.